Andrew e John foram racidados. No caminho, eles encontraram Jack, e os 3 homens decidiram viajar juntos. Quando fizeram uma pausa, Jack pediu aos companheiros que compartilhassem um pouco de comida com ele. Ele tinha 8 moedas, enquanto Andrew tinha 5 pães e John tinha 3 pães. Os caras dividiram todo o pão igualmente entre os 3. Depois que fizeram a refeição, Jack dividiu o dinheiro de forma justa. Como ele fez isso? Deu 7 moedas pro Andrew e John recebeu dele apenas 1 moeda. A questão é que os homens dividiram cada pão assim, em 3 pedaços. Ao todo, eles tinham 24 pedaços. O Andrew tinha 15 pedaços de pão. Ele comeu 8 deles e deu 7 para Jack. John tinha 9 pedaços de pão. Ele comeu 8 deles e deu o pedaço que sobrou para Jack. Então, Jack deu 1 moeda para cada pedaço de pão. 7 moedas para Andrew, que lhe deu 7 pedaços de pão, e 1 moeda para John por aquele pedaço de pão que ele compartilhou. Anna estava voltando do trabalho para casa quando ouviu gritos vindos de uma casa próxima. Ela imediatamente correu para ajudar. Que ideia péssima, Anna. Enfim, ela seguiu a voz que a guiou até um porão assim que ela entrou pela porta. Porta bateu, eu avisei. Péssima ideia. 3 portais se abriram na frente dela, mas só um levava para a segurança. O primeiro portal estava cheio de aranhas gigantes e venenosas. No segundo portal havia uma enorme pedra suspensa, que cairia assim que alguém entrasse. E no terceiro portal havia 7 crocodilos famintos. Qual o portal Anna deveria escolher? Anna deveria escolher o segundo portal. Ela pode jogar o sapato dela lá dentro, esperar a pedra terrível cair e então escapar. Michael estava caminhando pela rua quando o envelope lacrado caiu perto de seus pés. Lá dentro havia uma chave e um bilhete. Ajuda! 323! Dentro do prédio, Michael encontrou a porta 323 e usou a chave para abri-la. Um homem amordaçado e amarrado a uma cadeira estava lá dentro. Assim que foi libertado, o homem contou a Michael que 2 homens haviam invadido seu escritório, o amarrado e levado todo o dinheiro de seu cofre. Por sorte, suas mãos estavam livres e ele conseguiu escrever o bilhete e jogar junto com a chave pela janela. Michael não acreditou no homem e chamou a polícia. Por quê? O envelope estava lacrado. Como um homem poderia ter feito isso se estava amordaçado? Sarah comprou alguns sorvetes no sábado, mas manteve os sabores em segredo. Quando ela acordou no domingo, todo o sorvete havia sumido. Ela perguntou para todo mundo em casa se sabiam de alguma coisa sobre isso. James respondeu que tinha ido trabalhar cedo naquela manhã e não tinha visto nada. Mary disse que queria tomar um novo sorvete de caramelo à tarde. Ela ficou chateada por saber que ia perder. John nem sabia que havia sorvete em casa, mas estava ansioso para experimentar. Você consegue descobrir quem sabe algo sobre o sorvete desaparecido? É a Mary. Os sabores do sorvete eram um segredo. Ela não poderia ter certeza se havia um sabor de caramelo entre eles. Olhe para essas pessoas com muita atenção. Há um senhor idoso usando um monóculo, sentado à mesa com um prato de bife caro. Ao mesmo tempo, ele está vestido com roupas simples, com sinais óbvios de desgaste. Depois, temos um empresário vestindo um terno caro, mas com pequenas manchas de café. Ele está comendo um sanduíche simples. Também há uma maleta cheia de dinheiro ao lado do homem, e ele parece um pouco arrumado. Quanto a esse artista, ele está vestido com um macacão de trabalho básico, manchado de tinta. Ele está desenhando em um tablet e há um prato com uma lagosta na frente dele. No pescoço dele é uma corrente de ouro bem grande. Agora, a pergunta é, qual desses homens é realmente rico?
Apesar do senhor idoso estar comendo um prato caro e usando um monóculo, seus sapatos gastos e roupa simples sugerem que ele não tem muito dinheiro. O empresário realmente está usando um terno caro e tem uma maleta cheia de dinheiro, mas as manchas de café no terno e a gravata desarrumada sugerem que ele pode não ser tão rico assim. Além disso, ele está comendo um sanduíche bem simples. Talvez ele esteja economizando nas despesas pessoais. Já o artista, ele se destaca com sua corrente de ouro e um prato luxuoso de lagosta à sua frente. Juntando isso ao fato de ele estar focado em um tablet de última geração, tudo indica que ele é o mais rico. O empresário rico Jeff entrou em seu escritório em casa um dia e percebeu que seu cofre havia sumido. Ele imediatamente chamou a polícia para descobrir quem tinha feito isso, mas todos na casa tinham um álibi. Amy, a esposa de Jeff, disse que tinha ido malhar na academia naquela manhã. A faxineira respondeu que estava limpando o porão e não ouviu nada. O cozinheiro disse à polícia que ficou o dia todo na cozinha preparando as refeições e não saiu de lá. A polícia resolveu o caso imediatamente. Você consegue fazer o mesmo? É o cozinheiro. Ele disse que nunca saiu da cozinha. Mas olha só, os sapatos dele estão enlameados. Mary, Jane, Chris e Sally estavam no trem. Só eles e o condutor, que estava conferindo as passagens, estavam no vagão. De repente, as luzes se apagaram. Quando acenderam de novo, Sally tinha sumido. Todos começaram a procurá-la, mas só encontraram o celular dela e um de seus brincos. O condutor começou a fazer perguntas. Mary disse que estava em outra parte do vagão quando as luzes se apagaram. Jane respondeu que estava dormindo na hora. Chris disse que estava lendo um livro e não viu nada. Quem está mentindo? É o Chris. Ele não poderia estar lendo se as luzes estavam apagadas. Maya era uma cientista talentosa que pesquisava novas espécies de sapos. Ela colocou todos os sapos que tinha em 3 aquários, N, L e R. As letras nos aquários representavam as condições de cada O. Sem luz, com luz e regular. No aquário R havia o dobro de sapos do que no aquário L. Um dia, Maya tirou 7 sapos do aquário da direita e colocou metade dos sapos restantes no aquário L, aquário N. Sua tarefa é descobrir qual é a letra de identificação do aquário da direita. Vamos pensar logicamente. Essa letra não pode ser N, porque Maya colocou os sapos no aquário N, então só pode ser L ou R. Mas devemos lembrar que Maya tirou 7 sapos e depois dividiu o número pela metade, o que significa que o aquário da direita tinha um número ímpar de sapos antes dela tirar esse 7. Mas sabemos que havia o dobro de sapos no aquário R do que no aquário L, o que significa que o número de sapos no aquário R era originalmente par. Então o aquário da direita deve ser o aquário L. Kelly sofreu um acidente de carro e perdeu a memória. Quando ela se recuperou, descobriu que ela era uma garota muito popular na escola e todo mundo queria namorar com ela. Um dia, 3 caras apareceram no hospital e cada um deles dizia ser o namorado dela. Por favor, ajude a Kelly a entender quem tá dizendo a verdade. A pista tá escondida nas fotos ao lado da cama da Kelly. Na primeira, ela tá com a família. Mas na outra foto, ela tá com um cara que parece exatamente com o garoto da esquerda. Então, ele deve ser o namorado dela. Vários policiais foram chamados a um hotel depois que um dos funcionários foi encontrado inconsciente no chão. A polícia verificou as câmeras para descobrir o que tinha acontecido. Eles tinham 3 suspeitos, todos hóspedes do hotel. Sarah disse que ouviu uma confusão e saiu porque ficou com medo. James disse à polícia que estava do lado de fora, chamando um táxi para passear. E John disse que estava dormindo em casa. Você consegue entender quem está mentindo?
El John, ele era um hóspede do hotel. Então, como ele poderia estar dormindo em casa?